Muitas vezes a gente vê uma obra, puxa, isso aqui foi superdimensionado, mas muitas vezes foi superdimensionado porque a pessoa não sabe muito bem como está ali por dentro, então ela faz uma obra muito forte, muito resistente, para ter certeza que não vai acontecer nada, né? A água é um agente que pode instabilizar as encostas com vários mecanismos possíveis. Então, se em algumas situações, por exemplo, o solo está seco, a água vem e satura e o solo fica mais pesado. Aí, por exemplo, se for um talude íngreme, ele vai escorregar mais fácil. Agora, isso, por exemplo, num caso de um período seco, vem uma chuva, isso vai saturar o solo e ele vai ficar mais pesado e pode ser ruim para a estabilidade. Agora, aquelas chuvas lentas que fica assim uma semana chovendo sem parar, aí essa água, uma parte escoa na superfície, outra parte se infiltra no terreno. Aí ela vai alimentando os aquíferos, aí o aquífero vai subindo. E isso também potencializa, porque isso é um efeito lá conhecido como empuxo de Arquimedes, né? Debaixo da água a gente fica mais leve. O solo e a rocha é a mesma coisa, né? Quando o nível da água dos aquíferos vai subindo, as rochas e solos também ficam mais leves. Então isso também favorece a movimentação. Daí o motivo, né, na época de chuvas é mais comum, apesar de ter movimentos de massa, escorregamentos na época de seca, eles são mais frequentes e mais intensos, né, na época de chuva. E na nossa região aqui o clima é muito sazonal, né? Tem um período muito seco e um período muito úmido. Então no período úmido a água age nesse sentido. Com relação às chuvas, depende muito, porque essas chuvas muito intensas, elas tendem a provocar muito escoamento de água pela superfície, né, as enxurradas, e isso provoca erosão que também vai assim comendo a base, né, das encostas e favorece os escorregamentos. Mas aquelas chuvas duradouras que duram assim muito tempo, como vamos dizer, as chuvas menos intensas, mais duradouras, elas vão recarregando os aquíferos lentamente, elas vão infiltrando e vão recarregando. Então o que acontece? Na época, quando para de chover aqui na nossa região, mais ou menos em abril, né, vai diminuindo a chuva com o passar dos meses e o auge da seca é em setembro, o auge assim, da seca, agosto, setembro. O que vai acontecendo? O nível da água dos aquíferos vai caindo, porque ele vai abastecendo. Quem que mantém os rios na época de seca? São os aquíferos, né, que vão alimentando os rios. Aí o que acontece? Quando vem essas chuvas duradouras, aí vem o que a gente fala que os aquíferos estão recarregando, né? Então eles começam a subir e isso instabiliza. Um lugar no Brasil onde tem muito estudo, tem também alguma coisa no sentido em Ouro Preto, são os gráficos que são feitos, né, da intensidade da chuva, a intensidade horária da chuva no gráfico, né, a intensidade normalmente não ordenada e a acumulada de chuva dos dias anteriores. Então a gente vê que tem uma tendência aqui de quando a acumulada de chuva dos dias anteriores é razoável, e aí vem uma chuva intensa, isso favorece escorregamentos. Existem outros fatores também, como vibração, que é uma preocupação. Por exemplo, um caminhão ou um ônibus passando nessas ruas de Ouro Preto, aquela vibração pode também induzir o movimento de massa, né? Assim, é um fator a mais, né? É um fator a mais. Aí quando conjuga vários fatores, então é uma análise que não é assim simples de fazer, né? É uma análise técnica que envolve vários fatores, né, condicionantes. E em Ouro Preto, em particular, existem os dois tipos de escorregamentos e são muito diferentes, né? Um envolve material mais coeso e outro envolve, né, solo, que é um material menos coeso, com características bem diferentes. Como aqui em Ouro Preto, às vezes a encosta tem uma certa inclinação e o homem vem e faz um corte, aumenta a inclinação, então aumenta a possibilidade, né, aumenta o risco. Existe também a estrutura da rocha, que é um caso aqui em Ouro Preto, que a rocha, muitas vezes ela tem assim uma orientação preferencial, que os minerais se orientam, e às vezes essa orientação preferencial, ela sai para fora do talude, o que é péssimo, que acontece aí na Serra de Ouro Preto. A rocha tem o que nós chamamos de uma foliação, parece umas folhas realmente, e essas folhas estão saindo, vazando para fora do talude. E essa foliação é um plano de fraqueza, muitas vezes. Quando essa foliação está contrária à encosta do talude, é melhor. Quando ela está favorável, é pior.
E então todas as características litológicas, estruturais são importantes. Ouro Preto tem, infelizmente, né, a cidade é muito linda, né, cidade histórica, patrimônio e tudo mais, mas ela tem um relevo extremamente acidentado, o que é ruim, né, muito acidentado, com assim, encostas com grande amplitude, grande declividade e muitas vezes com rochas de má qualidade, má resistência no meio de rochas com boa resistência. E muitas vezes o movimento ocorre aproveitando aí uma rocha de pior resistência, né? A Defesa Civil de Ouro Preto, ela tem funcionado aí muito bem, tem sido considerada até um exemplo, né? E tem um site, né? Os interessados, basta clicar lá Defesa Civil de Ouro Preto, né? É possível entrar no site. Lá no site da Defesa Civil de Ouro Preto, tem lá já são mapeadas lá as áreas de risco aqui da cidade de Ouro Preto. Então já são centenas de áreas de risco. E agora está sendo desenvolvido um trabalho que é coordenado por um professor da Federal de Viçosa, mas tem atuação também aqui de Ouro Preto e também de pessoas externas da universidade. É um projeto desenvolvido aí pelo governo federal. Eles estão remapeando essas áreas de risco em Ouro Preto. Isso, inclusive, já foi entregue à Prefeitura de Ouro Preto esses dias, né? Uma imagem que pode ser baixada no Google Earth, onde estão mapeadas as áreas de risco e elas estão categorizadas entre risco baixo, né? Seria o risco 1 até o risco elevado, né? Então, esse produto já está nas mãos aí da Prefeitura. Então, tem áreas aí com risco muito elevado, como ali a área do Casarão, onde rompeu e está correndo o risco de romper de novo, né? Então ali já está categorizado nesse mapa que já está com a Prefeitura como risco máximo. E tem outras áreas que estão com risco médio ou risco baixo. Então, e já existe isso feito em Ouro Preto. Já tinha sido feito anteriormente pelo Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, da unidade de Belo Horizonte. Eles já tinham feito esse mapeamento aqui, que já está no site da Defesa Civil há muito tempo. E só que agora, nesse novo projeto, eles estão categorizando com os graus de risco e também com proposição de possíveis soluções, né, para cada área de risco. Uma sugestão que eu daria é as pessoas tentarem seguir o que a Defesa Civil fala. Só que essa tarefa da Defesa Civil é ingrata, né? Existem lá geólogos, engenheiros na prefeitura. É uma tarefa ingrata porque nem sempre é que nem terremoto, né? Ou até um paralelo não é muito bom. É de difícil prever muitas vezes quando vai ocorrer. Tem uma área de risco e pode ocorrer amanhã, ou pode ocorrer, por exemplo, vamos supor que está chovendo, pode ocorrer amanhã, pode ocorrer a semana que vem, o mês que vem ou daqui 2 anos. Então isso muitas vezes põe a Defesa Civil numa situação ruim, porque elas tiram os moradores e os moradores depois falam, não aconteceu nada. E um outro argumento que os moradores de área de risco levantam nessas horas é assim, eu moro há 50 anos aqui, meu pai, meus avós moravam aqui e nunca aconteceu. Lá no Casarão nunca tinha acontecido com aquela proporção e a Defesa Civil alertava a prefeitura, né? Inclusive alertava que aquele casarão, pelo que eu sei, não estava habitado, né? Por causa disso, a Defesa Civil havia comunicado à prefeitura para não ocupar, que estava numa área de risco. Mas poderia não ter acontecido no ano passado e acontecer daqui a 5 anos, então é uma tarefa meio ingrata. É a mesma coisa com prever terremoto, prever vulcão, né? Existem algumas maneiras indiretas aí de você prever também esses eventos, mas não tem um grau de certeza. Com a natureza fica muito complicado, né? Como são muitos fatores que intervêm, fica às vezes difícil. Mas o que eu teria de sugestão é tentar seguir o que a Defesa Civil faz, porque a função dela é justamente isso, né? Proteger a população. Áreas muito perigosas são impedidas de ter ocupação. E quando tem ocupação, faz o quê? Sei lá, um parque, um campo de futebol, aquela área crítica, né? Então, por exemplo, no dia de muita chuva, ninguém vai jogar futebol, ninguém vai para o parque, né? Então, o correto seria isso, né? Os órgãos públicos impedirem a ocupação de áreas que são, né, potencialmente perigosas. O ideal como em saúde pública, né? Tentar prevenir, evitar que ocorra, né? Que é o mais barato, evitar que ocorra. O correto seria as várias esferas aí de poder, municipal, estadual, impedirem
em ocupação. Aí possíveis soluções, tem assim a mais radical, que é tirar as pessoas de áreas de risco, quando o risco é muito grave. A prefeitura, por exemplo, pode tirar os moradores de lá e arrumar outra moradia para esses ocupantes da área de risco. Outra solução seria fazer obras, mas costuma ser muito caro, né? Principalmente quando o talude ou a encosta ela é muito perigosa, muito extensa, né, área crítica, começa a ficar muito caro. Na engenharia a gente diz que tem solução para tudo. Tendo dinheiro, dá para fazer uma construção numa casa com talude de 90 graus, né? Tendo dinheiro, tem várias formas de contenção. Mas quanto mais perigoso o talude, mais cara é a contenção. Agora, um parêntese que eu faço é o seguinte: falta muito aqui em Ouro Preto, em particular, investigação. O bairro Taquaral é um bairro, né, que está sofrendo com problemas há muito tempo, mas curiosamente esse ano não teve tanto problema quanto o ano passado. Aí eu falo, né, que às vezes a imprevisibilidade, né, ele se movimentou muito ano passado e esse ano teve muita chuva e ele se movimentou menos, né? Mas lá no bairro Taquaral, a gente, por exemplo, não tem muita ideia de qual é a profundidade da massa que está descendo, porque é uma massa de material, de solo e rocha que está se movimentando. Agora, qual é a profundidade disso? Tem água ali na base ou não tem? Porque muitas vezes existe aí o que nós chamamos um aquífero regional, né, onde está água subterrânea, mas quando chove muito, cria-se às vezes uns aquíferos suspensos, que nós falamos. Tem o regional, a água de chuva vem descendo, aí ela pega uma zona menos permeável, ela se concentra ali e isso às vezes induz um movimento de massa. Só que falta muito recurso também para investigação, né, para monitorar, para investigar, para saber. Então lá, por exemplo, no Taquaral, muitas vezes perguntam o que fazer aqui no Taquaral, né? Fica difícil até para a gente, para o pessoal da Defesa Civil, se nós não temos nenhuma informação de subsuperfície. A gente só vê ali na superfície a consequência, né, do movimento. A gente não sabe ali por baixo como é que está. E para saber como é que estão as condições ali por baixo, nós temos que fazer muitas vezes sondagem, né? Existem vários métodos e aí envolve o quê? Recurso. Mas para fazer uma contenção de um talude, aí tem as obras, tem os muros, né? Tem muro de concreto, tem muro de gabião, tem drenos que a gente constrói, né? Para fazer uma obra que seja economicamente viável, o importante quanto mais nós soubermos das condições de subsuperfície, mais barato fica a contenção, né? Então isso que seria o ideal. Então, muitas vezes, o que se faz, eu não estou nem falando agora de Ouro Preto, a gente vê nas rodovias, muitas vezes a gente vê uma obra, puxa, isso aqui foi superdimensionado, mas muitas vezes foi superdimensionado porque a pessoa não sabe muito bem como está ali por dentro, então ela faz uma obra muito forte, muito resistente, para ter certeza que não vai acontecer nada, né? Uma coisa que pode ser feita é até acionar a Defesa Civil. Ontem mesmo eu estava aí no campo, né? Eu fui numa área de risco. Esse ano o muro desse local que eu fui deu uma movimentação, eles acionaram a Defesa Civil e a Defesa Civil fez uma avaliação do risco lá para eles, né? Porque essa questão do risco é dinâmica, né? Então ela pode estar seguro, né? Depois de uma chuva ficar inseguro, né? Então acho que a primeira medida seria chamar a Defesa Civil, aí a Defesa Civil iria orientar o dono daquele imóvel ao que fazer, né? Fazer um estudo mais aprofundado, pedir um laudo geotécnico, esse tipo de coisa.